Meus irmãos, como nós estamos pensando sobre hábitos espirituais, né? Então nós vimos que nós vamos concentrar os hábitos espirituais ou meios de graça em 3 para compactar isso tudo, mas como nós já dissemos outras vezes, existem mais, mas nós vamos compactar em ouvir a voz de Deus, falar com Deus e participar do corpo de Cristo, ou do corpo de Deus. Então, nós começamos observando que ouvir a voz de Deus é a palavra. E aí ele nos chama a não só fazer leituras simples, mas ele nos chama a viver a palavra de maneira que nós meditamos nessa palavra, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Josué, Deus, quando ele chama Josué, é um texto que todos nós gostamos, né? Às vezes a gente fala até para os nossos filhos, né? O Davi mesmo às vezes vai viajar, aí ele vai jogar, às vezes ele fica apreensivo, aí eu falo, seja forte e corajoso, lembra de Josué, que tinha um Deus, e a gente conta toda essa história. Mas nós esquecemos, meus irmãos, que o que faz Josué forte e corajoso não é simplesmente vai lá, seja forte e corajoso, não é simplesmente um ânimo, mas é a orientação que Deus dá para ele. Seja forte e corajoso, não desvie da minha palavra, medita nela dia e noite. Então, o que vai fazer com que nós sejamos fortes e corajosos é a meditação. É o entender, é meditar, é ruminar, é olhar para as Escrituras. Então, é a palavra de Deus, o próprio Deus ali na palavra, como nós vimos, né? Deus é a palavra encarnada. Ele que nos fortalece. É por causa dele que nós somos fortes e corajosos. Porque por nós mesmos nós sempre desistimos. Então, ele nos chama a desenvolver esse hábito de meditar, de olhar, de viajar pela palavra. Ele até falou para a gente escolher, né? Morar num livro, não ficar preso no devocional. Às vezes o devocional é grande, mas um texto te chamou a atenção, medita nele, fica ali neles, não se preocupa com o resto. Não fica preocupado, mas eu tenho que cumprir uma leitura anual da Bíblia, porque eu tenho que falar para alguém que eu li a Bíblia 10 vezes. Não. O fato é que é um alimento diário e o Senhor nos chama a meditar. E não simplesmente é bater no peito e eu leio a Bíblia todos os anos. Que bom! Mas talvez você só faz uma leitura para dizer que lê, mas você não faz uma leitura que você medita, que você de fato alimenta. Então, esse é o primeiro hábito que ele nos chama. É um ato de ouvir a voz de Deus. E eu e você só podemos ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Não tem como eu e você ouvir a voz de Deus em outro lugar. Se tivesse outro lugar para eu e você ouvir a voz de Deus, Deus tinha falado para nós, é a minha palavra e mais alguma coisa. É a minha palavra e mais algumas pessoas. Mas não, é a palavra de Deus. Somente a Escritura. Ele se revelou ali. Eu estava ouvindo hoje o pastor Hernandes, ele estava num congresso só de pastores e líderes. Né? E ele falou uma coisa interessante, né? Se você é pastor ou líder da igreja, né, um presbítero, alguém atuante e não gosta de ler, você confundiu o seu chamado. Eu achei isso interessante. Porque às vezes, meus irmãos, a gente esquece que a leitura da palavra é ouvir a voz de Deus. E eu e você somos brasileiros, nós somos místicos, nós gostamos de coisas ocultas, nós gostamos de mandinga, nós gostamos de copo de água em cima da televisão, apesar que agora não dá mais, né? As televisões são muito fininhas, acabou esse negócio. Mas a gente gosta de um negócio ungido, né? Eu vou para a academia todo dia, chego lá, tá lá. E eu, até com cuidado, eu olho para ver que texto que está aberto, mas é o mesmo, sempre o vento toca. Mas sempre é o mesmo, está lá, ninguém mexe na Bíblia, é como se fosse um altar. Esse aqui é dedicado para mostrar que não tem nada de vida ali. Ninguém lê a palavra, está cheio de poeira. Né? Então, o cristão é assim, se você não gosta de ler,
Meu irmão, tem alguma coisa errada. Leitura é hábito. Leitura é hábito. É um pouquinho, um versículo todo dia, um versículo e meio, 2 versículos, 3 versículos, um capítulo e um pouquinho, 2 capítulos. E quando você vê, você já está lendo 2, 3 capítulos, você já está metade de um livro, você já está meditando. Mas o problema é que eu e você não gostamos de ouvir a voz de Deus. Né? Nós gostamos de assim diz o Senhor, parará, parará, parará. Aí você vai embora satisfeito. Mas não é assim que Deus nos orienta. Então, o primeiro ato que ele nos chama a praticar e desenvolver é o ato de ouvir a voz de Deus. E como a gente ouve a voz de Deus? Pela palavra, pelas escrituras. Não tem outro jeito. Se tivesse, meus irmãos, fiquem tranquilos, nosso Deus, ele tinha falado. Tem um negócio, tem um jeito, mas não tem. Mas não tem. E é interessante que o nosso Deus ele é tão amoroso que quando você vai, por exemplo, conversar com missionários em situações onde não existe Bíblia na língua do povo, onde existe perseguição religiosa ao cristianismo, onde você não pode de fato carregar uma Bíblia, lá acontece coisas como você lê na Bíblia. Mas por quê? Porque eles não têm a Bíblia. Aí lá se precisa de algo sobrenatural. E Deus ainda faz, meus irmãos. Deus ainda faz. Deus não mudou. Mas é naqueles contextos. Aqui não. Eu e você temos Bíblia de sobra. Bíblia no celular, Bíblia no computador. Temos Bíblia na academia. Tem Bíblia onde você quiser ir, tem Bíblia. Então, aqui, meus irmãos, Deus se revela na palavra. Aqui pode ler todo dia. Então tome muito cuidado quando você quer ouvir a voz de Deus em outros lugares. Então ele nos chama a desenvolver esse primeiro hábito, ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Então ele nos chamou a ouvir a Deus. Agora, depois que eu e você aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós descobrimos que nós podemos ser ouvidos por Deus. Nós temos um Deus que nos ouve. Nosso Deus, meus irmãos, nós temos a certeza, a convicção que tem alguém do outro lado. Não é igual essas outras religiões que se faz todo um ritual, todo um campo de obras para uma aceitação do outro lado. E eles não sabem se Deus ouviu ou se a divindade está. Não, o nosso Deus nos ouve. Então, Ele está querendo nos chamar à oração. Então eu ouço Deus ouvindo, lendo a palavra, e Deus me ouve através da oração. E nós somos chamados a orar. Então observa, W. Tozer, né? A W. Tozer falava, né? Qual que é mais importante, pastor? A oração ou a palavra, ou a leitura da Bíblia? Aí ele usa o exemplo do passarinho, já falei isso para vocês, né? Qual que é mais importante no passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? E a gente vai perceber que a oração ela é sustentada pela palavra. Eu só oro, eu só posso falar com Deus por causa da revelação. E a palavra dele é o referencial de como eu devo orar. Então, o Senhor nos chama a uma oração. E uma oração, em primeiro lugar, uma oração em secreto. E tem um autor de livros, ele escreveu essa frase aqui, o Francis Chan, ele vai dizer assim, minha maior preocupação com esta geração é sua incapacidade de se concentrar, especialmente na oração. Essa é a geração das telas, é a geração de um clique. Eu quero resposta agora, eu quero resultado agora, eu quero tudo para ontem. E com isso, meus irmãos, a gente acha que não interfere, mas interfere no nosso relacionamento com Deus. Porque se você não para meditar, quanto mais para falar com Deus. E às vezes você só fala com Deus igual um pedinte no sinaleiro. Me dá, me dá. E se Deus não te der, você chuta o carro, joga uma pedra. Então, há uma preocupação com a oração. Embora nós somos chamados a orar na igreja,
com as pessoas, nós somos chamados a orar na mesa, antes das refeições, nós somos chamados a orar nos pequenos grupos, de maneira geral, uma oração pública, né? Nós fizemos oração aqui, eu fiz uma oração abrindo o culto, a Vanessa fez uma oração encerrando o louvor, e nós podemos, nessas orações públicas, ultrapassar uma linha que é muito fina, né? A oração para falar com Deus e uma oração para impressionar as pessoas. Se você nunca passou por isso, você não é desse planeta. Às vezes a nossa preocupação na oração pública não é falar com Deus, é impressionar as pessoas. E é por isso que o Senhor primeiro nos chama a uma oração em secreto, porque a oração particular, ela é um teste de autenticidade para nossa oração pública. Porque às vezes, já aconteceu isso comigo, de você querer escolher palavras bonitas para as pessoas ficarem impressionadas com a sua oração. Né? E muitas pessoas não oram em público, não é porque tem vergonha, é porque não sabe orar. E a oração particular, a minha vida de oração, ela vai reverberar publicamente. Então, o maior problema da oração pública não é vergonha, é porque você não ora sozinho. Você nem sabe como é que faz isso. Você tem medo de orar, não é porque você não sabe orar, é porque você não ora de jeito nenhum. Não é vergonha de alguém escutar sua voz. Então, meus irmãos, é isso. A oração particular, ela é um teste. Por isso que o Senhor primeiro nos chama a orar sozinhos. Orar no secreto. É por isso que o próprio Jesus colocou para nós. Lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, ó, e quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós somos chamados, meus irmãos, a... Todo mundo já viu aquele filme Quarto de Guerra? É mais ou menos aquela ideia, né? Ela tinha um quartinho, uma despensinha. Essa é a ideia de você ter um lugar só de você e Deus. Mas você não precisa de ter um quarto daquele jeito. É só um lugar, um espaço físico. E o Senhor nos chama a orar em secreto. O Tim Keller, comentando esse texto, ele vai dizer assim, ó, o teste infalível da integridade espiritual de Jesus é a sua vida de oração privada. Muitas pessoas oram por exigência de expectativas culturais ou sociais, ou talvez pela ansiedade provocada por circunstâncias difíceis. Aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus como Pai, no entanto, internamente haverão de querer orar. E, portanto, orarão ainda que nada ao redor os pressione nesse sentido. Buscarão orar mesmo em tempos de aridez espiritual, quando não houver qualquer retribuição social ou empírica. Então, meus irmãos, a oração privada, ela é um teste importante para sabermos se somos reais. Deus nos chama à oração privada, e a oração privada nos ajuda a responder duas perguntas. Deus é nosso verdadeiro tesouro ou estamos simplesmente usando a oração para parecermos piedosos e impressionar os outros? Nossas orações são realmente dirigidas a um Deus que nos ouve e quer nos fazer o bem, ou a oração é uma ferramenta para conseguirmos o que queremos dos outros? Então, meus irmãos, a oração privada, ela dissipa a confusão e ajuda a mostrar que nosso relacionamento com Deus ele é autêntico. Por isso que o Senhor nos chama primeiro a desenvolver um relacionamento privado, onde não tem ninguém, não tem nenhuma interferência. É só você, Jesus e o Pai e o Espírito. Só vocês três. É na privacidade que essa autenticidade ela é demonstrada.
É na privacidade, no desenvolvimento dela, que nós vamos responder a essas perguntas. Se a minha oração é só para impressionar as pessoas, para as pessoas olharem para mim na igreja e dizer, olha, queria orar como fulano, ciclano. Nossa, olha, ele ora, eu chego a arrepio, ele fala palavras que nem eu entendo. Ou a gente ora só para pedir. A gente só lembra de Deus porque a nossa vida está tão problemática e a gente entrou em tanta enrascada e a gente não consegue sair. Então, a oração privada, desenvolver esse hábito, responde essas duas perguntas. Eu e você vamos saber se a gente só está querendo impressionar, mostrar na igreja que nós sabemos orar, ou se a gente só está usando Deus como se fosse uma lâmpada mágica. Né? Então, a oração secreta, o quarto de oração, ou a árvore de oração, o quintal de oração, o cantinho de oração, o carro de oração, ou a caminhada de oração. Tem gente que gosta de caminhar e orar. Então, o fato é, o secreto entre você e Deus, a hora que você está lá, isso, meus irmãos, é o remédio para a inadequação. E a oração privada funciona como um teste de veracidade no relacionamento. A oração privada vai mostrar se de fato o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento real, daquilo que Ele espera de nós. E também um remédio contínuo para nossas inadequações e a falta de desejo por Deus que muitas vezes nós sentimos. Meus irmãos, você vai levantar amanhã cedo para trabalhar? Muitas vezes sem vontade. Você vai trabalhar. Às vezes você vai comer sem vontade, mas você vai comer, porque você sabe que você não comer, você passa mal. Você vai beber água, às vezes nem com sede você está. E às vezes nós achamos que só temos que fazer as coisas quando desejamos, sentimos vontade. Ah, pastor, sabe, eu assim, estou organizando algumas coisas na minha vida, mas aí quando tiver tudo organizadinho, aí você pode contar comigo aqui na igreja, aí eu vou trabalhar, aí eu sou voluntário. A hora que tiver, aí o trem vai andar. Às vezes eu já ouvi isso, talvez você pense assim, não, minha vida agora está conturbada, então eu não posso assumir nenhum compromisso, eu não tenho nem desejo de assumir compromisso, porque, nossa, minha vida está tão complicada. Mas, meus irmãos, a oração secreta, quando você começa a desenvolver esse hábito, ela vai nos adequar, porque nós estamos inadequados. Até esse desejo que eu e você não possuímos, porque não é natural. Pense nisso, lembre-se disso, nós somos caídos, corrompidos, pecadores. Paulo lá em Romanos vai dizer, não há ninguém que não peque, não há quem busque a Deus, ninguém levanta 5 horas da manhã e fala, meu Deus, vou orar. Não, meus irmãos, mas o hábito, a ordenança de orar, porque é uma ordem, ela vai gerar em nós esse desejo. Quem aqui faz exercício físico vai entender um pouco disso. Se você não gosta de fazer exercício físico, mas você começa a fazer com dor, assim mesmo, sem querer, né? Porque o médico falou, se você não fizer exercício, você vai morrer de infarto. Aí você começa a fazer, você não tem desejo nenhum, você só quer ficar vivo. Aí você começa, aí passa 15, 20, 3 meses, o seu corpo está gritando, eu quero exercício. A oração é do mesmo jeito. Quando você se enche de Deus, meus irmãos, o desejo, a fome, ela vai sendo cada vez mais aumentada. O John Piper vai dizer assim, ó, a oração não é apenas a medida do nosso coração, revelando o que realmente desejamos. Ela é também um remédio indispensável para Ele, quando não desejamos Deus como deveríamos. É na oração que nós ganhamos esse fôlego de vida. É na oração que a gente ganha esse ânimo. É por isso que às vezes eu e você saímos da oração assim, não aconteceu nada, mas aconteceu tudo. Você estava triste, às vezes eu ponho uma música que eu não dou conta nem de orar. Aí eu ponho uma música, né, daquelas pentecostal, bíblica, tem poucas, mas tem. Né? E aí você põe lá aquele trem lá no fundinho, aí eu oro um pouquinho arrastado, passa 40 minutinhos, aconteceu alguma coisa, é Deus, me reanimou, me encorajou, né, vontade de sair correndo na 153, no meio da pista, passou e pronto. Mas a gente é chamado todo dia a fazer isso. E não se entregar. Por isso, meus irmãos, Deus nos chama a responsabilidade. Amanhã você vai levantar
para trabalhar com dor, com febre. É por isso que às vezes a oração, a vida da comunhão, esses 3 hábitos, né? O ouvir a voz de Deus, o falar com Deus e estar com o povo de Deus, vai mostrar que em nós não amamos a Deus. E isso é bom. Porque amanhã você vai trabalhar, às vezes a gente recebe dia 1º, de manhã, geralmente meio-dia, né? Meio-dia cai o pagamento. Às vezes 3 horas da tarde já acabou o pagamento. Meu irmão, que tristeza. Você vai trabalhar mais 29 dias, mas no outro dia você vai trabalhar. Sem dinheiro. E você vai trabalhar e vai fazer bem feito. Com dor, doente, mas para a igreja, para orar, para estar junto. Aí você, não estou bem. Então, é sempre bom a gente fazer algumas perguntas. Não estou com vontade de orar, mas quando eu não estou com vontade de trabalhar, o que eu faço? Pronto, você já tem a resposta. Não estou com mínimo vontade de ir numa vigília, não estou com mínimo vontade de ir no culto. Não estou com vontade. Simples assim. Mas, Senhor, quando eu não estou com vontade de trabalhar, o que eu faço? Aí Deus vai falar para você, você levanta e trabalha. Então eu tenho que ir para a igreja. Quando você responder essa pergunta, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar com esse problema, quando eu preciso dar hora de trabalhar com esse problema, o que eu faço? Se a resposta é eu trabalho, você já tem a resposta para essas coisas que nós somos chamados a fazer. Então, a oração, o ouvir a voz de Deus, o falar com Deus, o estar com o povo de Deus, a gente vai percebendo quem é o Deus do nosso coração. Porque você não deixa de trabalhar, não é porque você ama a empresa, não. É porque você precisa do dinheiro. E a gente ora não é porque muitas vezes a gente está tão empolgado e a gente precisa de falar com Deus. Não, a gente ora. É porque a gente é dependente de Deus. Desse jeito, na hora, a gente está perdido. Mas observa, o nosso coração sinaliza para nós o nosso Deus. É porque às vezes a gente não quer admitir. Então, a oração privada mostra quem nós somos espiritualmente. Ela é essencial para curar os muitos lugares que nós encontramos cheios de ferida, de carência, de necessidade, de rebeldia. É na oração privada. É lá que Deus vai nos encorajar. É na oração privada que a gente entra pela responsabilidade e pela obediência e sai revigorado. É por isso, meus irmãos, que o Senhor nos chama primeiro a orar no privado. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Não existe aqui um calendário, um relógio de oração, que você vai chegar aqui no domingo e falar, eu tenho que ir. Não. Mas a oração privada, aquilo que você faz todos os dias, naquele lugar que você gosta, isso vai demonstrar as verdades, porque é ali que Deus nos cura, é ali que nós nos derramamos, é ali que a nossa rebeldia ela é mostrada, as nossas dores, é ali, é ali. A oração é essencial para viver, e de fato, um relacionamento genuinamente com Deus como Pai. É só na oração, meus irmãos, que a gente desenvolve esse relacionamento entre nós, filhos, e Deus como Pai. E o cerne da oração, não receber as coisas de Deus, mas receber a Deus. É por isso que eu e você temos que avaliar. A oração não é simplesmente só entrar numa audiência com Deus para pedir. Não. Eu não quero as coisas de Deus simplesmente, porque Deus pode não nos dar. Deus pode não nos dar. O cerne da oração é nós se encontrarmos com Deus, é receber a Deus, é desfrutar de Deus. Eu sempre fico pensando, meus irmãos, se Deus tirar um filho meu, se Deus tirar uma perna, uma mobilidade, uma saúde, se Deus me colocar numa situação irreversível, e pode acontecer, acontece todo dia. É só pela graça que ainda não aconteceu comigo e com você. E aí você está com tantos problemas que você fala, nossa, mas eu tenho um problema que você... Não, meu irmão. Você levantou hoje, amarrou o sapato, tomou banho sozinho, comeu, você vai chegar em casa, vai dormir. Isso é bênção demais. É por isso que nós somos chamados a nos alegrar em Deus
pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Ele nos salvou, abriu os nossos olhos. Imagina se acontecer a pior desgraça na minha vida e na sua. Né? Dizem que perder um filho é a pior coisa do mundo. Eu espero que ninguém aqui sinta isso, nem eu. Mas, meu irmão, só quem conhece Cristo Jesus sabe que esse dia, por mais doloroso que seja esse tempo, ele vai acabar. E se seu filho é crente, você vai encontrar com ele na glória. Tem data de validade. Isso nos enche de esperança. A situação é dolorida, pode nos fazer sofrer, claro, vai fazer sofrer, mas a esperança e a alegria de um Deus que nos proporcionará uma eternidade na companhia dele e daqueles a qual responderam o chamado do Evangelho com fé. Então, nós somos chamados a buscar a Deus, a querer a Deus e não as coisas que Deus pode fazer. A oração é onde respondemos a Deus em retorno à sua palavra para nós e experimentamos o que significa deleitar-se nele como um fim em si mesmo e não apenas um meio para nossas petições. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Deus através da oração, mas em resposta àquilo que Ele falou na palavra. É por isso que tem gente pegando a Bíblia fora de contexto. Não, porque está escrito, tudo que pedires eu te darei. Porção dobrada, sacudida. Tem muita coisa, meus irmãos, que Deus não falou. Ou então é do jeito que as pessoas querem. Lembra? A oração é eu voltando para Deus, para falar com Ele em resposta àquilo que Ele falou comigo. Por isso que nós devemos orar as Escrituras. Aprender a orar com a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar a orar. Na oração desfrutamos o dom de sermos ouvidos por Deus e descobrimos, coloquei 2 vezes, né? E descobrimos que não somos apenas servos, mas amigos. Não somos apenas ouvintes de sua palavra, mas seus próprios filhos que têm acesso à sua oração. Ao coração, né? Meus irmãos, olha que alegria saber que eu e você oramos hoje e Deus nos escutou. E Deus nos escutou não porque Ele é Deus e escuta todo mundo que fala, mas Ele nos escutou com a atenção de um pai que escuta quando o filho fala. Por isso que Paulo vai escrever lá em Gálatas, é porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não somos escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro com Deus. Irmão, você é filho. Que dia que você chegou em alguém e fala assim, vai lá no meu pai e fala um negócio lá por mim. Existe isso? Não existe. Porque nós somos filhos, você tem acesso, liberdade. Agora, com Deus, as pessoas... Por isso que eu falo, olha aqui, você ouve a Deus e Deus fala, vocês são filhos. Agora, a minha resposta a Deus é daquilo que Ele me falou. Eu posso chegar a Deus, sacerdócio real. Nós não precisamos mais de mediador. Mediador é Cristo. Em nome de Jesus, através do Espírito, nós falamos com Deus, Pai. Ele nos ouve. Todo dia, toda hora, a hora que eu quiser. Eu não preciso de falar assim, Cléo, você podia orar por mim. Não que a oração intercessória não seja válida. Ela é, e Deus nos chama a orar. Mas não no sentido de que você tem mais intimidade. Porque é assim que acontece. Você chega nos aniversários, eu queria que o fulano orasse. Por quê? Porque se julga ele ser crente, ou se julga ele ter uma intimidade com Deus. Então assim, gente, vamos ficar aqui todo mundo aqui, porque Deus não vai ouvir ninguém aqui. Mas fulano, ora pra gente aí. Porque essa que é a motivação. Mas nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que Deus nos ouve. Então o próprio Jesus, meus irmãos, que era perfeito, que não tinha pecado, ele não tinha dúvida de quem ele era. E ele praticou o que ele pregava. Ele se retirava constantemente para orar sozinho. Você vê nas Escrituras. Você acha que Deus precisava, o próprio Deus encarnado, Jesus precisava? Mas toda hora, sozinho, se retirava, ia para um canto, Deus ficou no deserto. O próprio Deus fez isso. E é claro nas Escrituras, e despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. O próprio Jesus tinha os seus lugares secretos, ou então ele buscava os seus lugares secretos.
às vésperas da crucificação. Ele fez da prática da oração privada uma parte essencial do seu relacionamento com o Pai. Ele sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim, ele tira um tempo a sós. E eu e você, que nem somos tão bons assim, né? Perto de Jesus nós somos nada. E nós queremos orar só quando a coisa aperta. E aí as nossas orações são capengas. E eu estou falando capenga, não é porque você usa palavras simples, é capenga porque você não conhece o Deus a qual você serve. Você não conhece a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Por isso que primeiro você ouve a Deus, para depois você responder aquilo que Ele falou. E é a palavra dele que norteia a nossa oração. Assim é difícil exagerar sobre a importância da oração particular. Ela é, de muitas maneiras, a medida de quem somos espiritualmente. É mais ou menos a ideia. O Jay Packer vai falar isso, né? A forma como oramos, o Packer vai falar assim, é a questão mais importante que podemos enfrentar. Às vezes a gente quer responder perguntas que a gente julga importante, mas ele fala, não. A mais importante que você vai ter que enfrentar é a oração. É a questão da oração. Como que você tem orado? Você tem orado? Porque, meus irmãos, lembra disso. É sozinho. Você é crente, não aqui na igreja. Você é crente, não no trabalho, na frente de todo mundo. Você é crente quando você está com o celular, sozinho, e toda a internet, e todas as delícias e prazeres disponíveis. Você é crente quando ninguém está vendo e você pode fazer o que você quiser. Você é crente quando o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, quando o marido ou a mulher não está vendo, os filhos não estão vendo. É lá que você demonstra se você é crente. É no secreto, é quando ninguém está vendo que o termômetro espiritual ele está ligado. Porque a gente produz máscaras. Nós somos especialistas nisso. Crente é um bicho que tinha que ser estudado. A gente quebra o pau da casa até na porta da igreja, né? A gente vai tomar banho, arrumar, menino, gritaria, puxa cabelo, e bate, grita, e tapa, e mulher com marido, aquela anarquia. Talvez aconteceu só na minha casa, na de vocês isso não aconteceu, amém. É quando a gente chega na porta da igreja, você... Paz do Senhor. Meu irmão, como é que você está? E a semana abençoada. Que culto maravilhoso. E sem começar. Esses somos nós. E aí nós ficamos impressionados, né? Nós ficamos impressionados com os pais, com os casamentos, né? Quantos casamentos a gente, nossa, meu Deus, eu queria aquele casamento. Meu Deus, aquele casamento é tudo que eu queria. E aí quando você entra 2 passinhos para dentro, você fala, misericórdia. Então, meus irmãos, é sozinho, quando ninguém está vendo, onde só Deus e você está lá. É nessa hora que a gente mede a nossa espiritualidade, o nosso amor a Deus. É nessa hora. E aqui ele vai dar para nós, eu vou passar aqui rápido, né? Sugestões para a gente orar em secreto. Dicas. Então, crie o seu quarto. Olha tanto que é importante. Isso vai ajudar você a regular a oração privada. Crie um lugar. Debaixo da árvore. Eu gostava de fazer isso muito quando eu morava em cidade grande. Eu ficava 40 minutos, 1h30 dentro de um trânsito. Isso é a melhor coisa do mundo. Você fechava o vidro, ligava o ar-condicionado, é tranquilo. Eu gosto de pegar engarrafamento. Às vezes, igual eu fui viajar daqui para Cuiabá, eu falei 7h30. Só eu, Deus, o arzinho, tranquilo. Mas talvez você gosta de ficar debaixo de uma árvore. Você gosta de entrar dentro de um quarto, você gosta de caminhar, não interessa. Mas crie um lugar, crie uma rotina. Aqui, desse jeito, é o jeito de eu. Porque nisso vai regular. E comece com a Bíblia. A oração, ela é uma conversa que não iniciamos, mas uma resposta à iniciativa de Deus falando conosco. Sempre leia a palavra, ora das Escrituras. Deus que se revelou, Deus começa conversando, Deus começa falando e nós respondemos. Adore, confesse, agradeça, suplique. Então, olha,
após meditar na palavra e antes das orações livres, o que são as orações livres? Você vai orar por que você quiser. Mas antes tem um padrãozinho, como se fosse uma liturgia. Adore a Deus, confesse os seus pecados, agradeça, suplique. Então depois, ou antes das orações livres, expressar o que estiver no coração como um formato pronto pode ser útil, que é o quê? O que eu tenho que fazer quando eu começar a orar? Primeiro eu vou adorar a Deus, depois eu vou confessar, depois eu vou agradecer, depois eu vou suplicar. Aí ele cita para nós Lutero, e Lutero ele tinha um jeito de fazer, e tem essa sigla aqui, ACAS, ou ACAIS, não sei, não tem acento, né? Então é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Então, primeiro adore a Deus com louvor pela verdade revelada em sua leitura e meditação das Escrituras. Meu irmão, lembra que tem muita gente, muita gente que não tem a Bíblia, e muita gente ainda que morreu para você ter essa Bíblia. E você tem. Você pode ler tantas vezes que você quiser, você pode ouvir a voz de Deus. Se alegre, adore a Deus por isso. Confesse os seus pecados, confesse suas falhas, as fraquezas. Aí depois você agradece pela graça e pela misericórdia de saber que essa porcaria de crente que eu e você é. Porque nós dois somos uma porcaria. Nós dois não, né? Nós aqui somos um crente porcaria. Nós somos mesmo, gente. Nós somos. Da pior qualidade. Se a gente fosse uma raça de crente, a gente ia ser vira-lata. Né? Porque a gente, como carniça, a gente gosta de ficar na rua. Mas a gente sabe que tem um Deus que perdoa, que restaura. E é nessa hora que Deus nos limpa, nos lava, nos restaura, nos revigora. E é a hora de confessar. A gente sabe que Deus faz, já fez. Né? Então agradeça por quê? Porque Ele é misericordioso. Depois suplique a Ele por você, sua família, a igreja e tudo mais. Né? Aí Ele vai dizer, exponha seus desejos e desenvolva. Então agora oramos livremente coisas que estão em nossos corações, bem como os fardos e a ansiedade que estão sobre nós naquele dia e naquela época do ano. Então lembra, Ele falou de orações livres. Então orações livres são o quê? O resto. Mas antes, tem esse padrãozinho. Então expõe agora seus desejos e depois, na liberdade, você desenvolve eles. Então na oração privada, somos os mais honestos possíveis com Deus e conosco mesmos. Expresse o seu coração ao Pai, mesmo sabendo de tudo, Ele quer nos ouvir. E é um privilégio falar com Deus. Eu lembro uma vez que eu e a Gene era muito, não sei se eu sei que a gente era muito novo. Mas uma coisa que ela me falou, eu nunca esqueci. Ela falou assim para mim assim, eu agora acredito que você me ama. Aí eu falei, gente, camarada carinhoso igual eu, um gentleman, amoroso, meloso. Eu sou daqueles que... Eu perdi um pouco disso, porque a Gene não gosta muito, né? Eu era o cara do chiclete, eu gostava de abraço. Eu sou pegajoso. Eu era, né? Não sou muito, né? Mas a Gene falou assim, agora eu acredito que você me ama. Por quê? Porque um dia a gente foi orar e eu, orando, falei que amava ela para Deus. Um negocinho, eu não lembro. Eu sempre lembro disso. Aí eu falei, olha, por quê? Porque, meu irmão, se você não é sincero diante de Deus, você é sincero com quem? Porque Deus conhece o seu coração, não adianta você falar palavra bonita, mesmo que seja perto dos outros. Diante de Deus, eu e você, nós somos sinceros. Então, não precisa de falar assim, Senhor, eu tô até com vergonha, Senhor, de falar o que eu fiz. Não, se você não tem vergonha de fazer, falar é o de menos. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu sou adúltero. Senhor, os meus olhos são impuros, a minha língua é maligna. Dá pra gente confessar coisa demais, gente. Só nós mesmo, hein? Não precisa nem de colocar o dos outros. Então converse, fale com Deus, é um privilégio saber que Deus está nos ouvindo. Então na oração nós expomos os nossos desejos, o nosso coração, mas também desenvolvemos o nosso desejo. Então a oração muda nosso coração como nada mais muda. Então lembra-se disso, você ora não para torcer o braço de Deus, você ora para que a vontade sua se alinhe com a de Deus, não ao contrário. Porque tem gente que fala, a gente vai falar sobre jejum, né? Não, eu vou aqui fazer um jejum para ver se Deus entra na minha causa e resolve o meu problema. O que você quer que Deus faz? Isso. E você, querendo que torcer o braço de Deus, vou fazer um jejum, que se você não fizer... Não, meu irmão, a oração é para que você sintonize na frequência do céu e não ao contrário. Você faz a vontade de Deus. Por isso que é, Senhor, eu queria isso, mas seja feita a sua vontade. Não foi assim que ele ensinou?
Seja feita a tua vontade, não a minha. Você trabalha para o reino de Deus e não para o seu reino. Você mata os seus desejos e não os desejos de Deus. Use os modelos de oração bíblica como guias para moldar e expressar nossos desejos em relação a Deus. Olha, por exemplo, a oração de Efésios. Paulo ora, depois você olha o capítulo 1 de Efésios, Paulo ora, Senhor, faça com que eles entendam o que o Senhor está revelando através de mim. Faça com que eles compreendam. Deus está falando de eleição, predestinação. Deus está falando, Deus Pai escolheu antes da fundação do mundo, Jesus morreu. Então, o Pai escolheu, Jesus executou e o Espírito Santo selou. Coisas difíceis de entender por causa do nosso orgulho. E Paulo ora assim, Senhor, que eles possam entender, abra a mente deles para eles conhecerem ao Senhor. Essas são as orações bíblicas. Você não vai ver ninguém falando, Senhor, livra-nos nós da perseguição, Senhor. Enche-nos nós com a prosperidade. Igual eu vi um pastor essa semana orando. Acho que eu mandei, foi para o Valdeir ou foi para a Vanessa, não sei. O Valadão lá. Mas não é o André, não. É o André Fernandes, né? É André, mas não é o Valadão. Ele orando. Senhor, nós queremos acessar a herança que nós temos. Que conversa é essa? A única coisa que nós temos e nós merecemos, meus irmãos, é a condenação e o inferno. E o camarada está falando, não, Senhor, nós queremos orar para que nós... Olha, e ele fala desse jeito da oração. Nós queremos acessar aquilo que é nosso de direito, que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos acessar as prosperidades terrenas. Olha que loucura! Está lá na internet. Se você quiser depois eu te mando no Instagram. Eu mandei para a Vanessa. Não estou falando bobrinha aqui não. Loucura. É alguém que não ouviu a Deus para falar com Deus. Está escrito isso aonde que nós temos direito a uma prosperidade e uma herança terrena? Aonde? Não está escrito em lugar nenhum. E o último dica, renove sempre. Os hábitos da oração particular mudarão em várias fases da vida. Ou seja, essa fase eu sou mais caseiro. Eu gosto de orar num cantinho do quarto. Época de chuva. Vida boa. Gosto de orar mais na igreja. Pega uma chave da igreja. Não interessa. A vida muda, as coisas são dinâmicas. Você não precisa de ser dogmático com a oração. Não só serve para mim se for naquele banco, debaixo daquela árvore. Deus não me fala, mas já sei por quê. Eu mudei o quarto. Deus só fala para mim se eu for para o monte. Eu conheço gente assim. Não, meu irmão, tem hora que é bom você ir no monte sozinho. Tem hora que é bom você ficar no quarto. Tem hora que é bom você andar. Tem hora que e você vai mudar. Então renove. Não é o lugar. O Senhor nos chama a orar em secreto. E não ir para o banco secreto. Pro cara. Não tem isso. Não tem isso. Não existe isso. Não existe isso. Então a oração privada pode ser um momento intensamente pessoal entre você e Deus. Assim deve ser. Na prática regular de ouvir a voz de Deus e responder a Ele em oração, você desenvolverá seus próprios hábitos de graça para deleitar-se em Deus em oração. Então, meus irmãos, orem no secreto. Eu vou parar por aqui. Para a gente não parar na metade do caminho. Mas desenvolva a prática da oração. Oração só faz bem para você. Por isso que você precisa de ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Talvez o evangelho que você escutou há muitos anos, né? Foi aquele assim, ei, venha para Jesus. Jesus está aqui ansioso. Nossa, Jesus está aqui desesperado por você. Jesus está só. Jesus precisa que você... E aí você acha também que um dia que eu tiver afim eu falo com esse Deus. E às vezes você vai lá na frente só para quebrar o clima, né? Porque esse camarada está difícil, né? Não tem ninguém por ele. O pregador às vezes fala com tanta ênfase da necessidade de você ir até Jesus, assim, que você fala que Jesus é um coitado. E isso influencia na nossa oração, porque você fala, vou falar com um coitado? De vez em quando, como é que você está? Não, meus irmãos, é um privilégio eu e você sermos encontrados por Jesus. Lembra? Nós dois de novo, ó.
Nós dois, esse grupo, aqui vocês, né? É nós que estávamos perdidos. Jesus nunca teve perdido. Ele veio para resgatar o perdido. É Jesus que nos aceita. Lembra disso. E você teve os olhos abertos. Você entendeu isso. Jesus me aceitou. Me tirou do inferno. Me tirou do império das trevas. Me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu era filho da desobediência. Agora sou filho de Deus. Jesus me resgatou. Jesus, ele sofreu. Saiu da sua glória. Saiu do céu. E olhou para mim, olhou para você. Abriu os nossos olhos, eu e você entendemos a necessidade dele. Não é ele que está necessitado de nós, é nós que necessitamos dele. É ele que sustenta a minha vida e a sua. É ele, não ao contrário. Se você for olhar a mitologia grega dizia, não diz, né? Não dizia, que quando as pessoas pararem de adorar aos deuses, eles enfraquecem. O nosso Deus não, meu irmão, ele não precisa da sua adoração. Não. É você que precisa. Você que precisa de falar com ele, você que precisa de ouvir ele. É um privilégio meu e seu. Não ao contrário. E ele nos chama a nos voltar para ele. E nós somos os beneficiados, nós que somos abençoados, nós que saímos enriquecidos, nós que saímos fortalecidos, nós que saímos sarados. Então, que eu e você possamos desenvolver. E olha tanto que é bom. Você não precisa de dar satisfação para a igreja. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Para seu marido, para sua mulher, para seus filhos. A primeira coisa aqui que você tem que aprender é você e Deus. Aonde? Aonde você quiser. O resto. Então, o primeiro passo para falar com Deus é busque um lugar onde só você e Deus. Semana que vem a gente vai ver com outras pessoas. Mas antes de você orar com outras pessoas, primeiro você tem que orar só você e Deus. É só vocês três. E é nós que precisamos disso. É o combustível do crente, a oração. Então, leia, medite e ore. Como? Primeira coisa que nós vamos ver hoje, né? Sozinho você e Deus. Eu nunca vou perguntar para você. E aí, você está orando sozinho? Que eu preciso de preencher um relatório. Não. É você e Deus. Só que é tão interessante isso, quando a gente vai ver semana que vem sobre a oração com outras pessoas, que o Senhor nos chama a fazer também, porque é bíblico. É aí o termômetro. Porque essa oração particular aqui, ela é a base. Ela é a que sustenta. É igual fazer prova. A matéria está aqui. Amanhã é a prova. Quem que tirou nota boa? Quem estudou no secreto. Simples assim. Não é assim? Não tem nenhum aluno espertalhão que chegou e tirou nota boa sem ter estudado. Não existe. Não, eu não estudo. Não, talvez ele é autodidata, ele prestou atenção na aula. Mas é do mesmo jeito. Lembra disso. É quem nós somos, só nós e Deus vai mostrar, de fato, a nossa espiritualidade, o nosso amor a Deus. Amém?